Sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Antes de prosseguirmos com os conteúdos, destacamos o fato de que videoaulas têm vantagens e desvantagens se comparada à aula presencial tradicional. A videoaula possibilita o estudante para rever o conteúdo. É importante usar os recursos disponíveis para rever. Muitos conteúdos requerem um tempo de maturação, assim como a leitura de um livro-texto. O número de vezes para rever é irrelevante, o que importa é a compreensão do conteúdo e a capacidade de operacionalizá-lo nos problemas. Recomendamos disciplina, estabeleça horário e organização do material para fazer as suas anotações. Anote as suas perguntas e os instantes do vídeo nos quais surgem dúvidas. É normal que um conteúdo tenha que ser revisto várias vezes. A videoaula carece do ambiente de sala de aula, onde há fatores coletivos e inconsciente que ajudam a focar. Por isto, a videoaula requer mais disciplina. Ao assistir uma videoaula, desconecte-se de tudo e de todos que possam interromper a atividade. Bem-vindo ao módulo 9 sobre funções trigonométricas. Em muitos contextos, os ângulos são medidos em graus, variando de 0 graus a 360 graus, como ilustram os ângulos abaixo na figura. Então temos diversos ângulos. Para medir um ângulo em graus na folha de papel, usamos um transferidor. Para medir ângulo em radianos, usamos a relação S igual a R θ. Assim definimos θ em radianos, conforme indica a figura, entre o comprimento S do arco circular definido pelo ângulo θ e o raio da circunferência. Para transformar a medida em graus para a medida em radianos, usamos a relação ao lado, sendo θr o ângulo medido em radianos e θg medido em graus. Exemplo: um ângulo de 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, conforme indica a expressão ao lado. No contexto das funções trigonométricas, a medida em radianos é a mais usada. Então, o que temos aqui é que o ângulo θ em radianos ele é definido por essa expressão, onde aqui temos o comprimento de arco, S, o comprimento desse arco é S, e o raio da circunferência. Então, por essa razão, definimos o ângulo θ medido em radianos. O círculo trigonométrico é definido pela circunferência de raio R igual a 1. O comprimento do círculo trigonométrico é S igual a 2π. No círculo trigonométrico, a medida do ângulo θ em radianos é dada pela relação S igual a θ, onde S é a medida do comprimento do arco AB, marcado em vermelho nas figuras abaixo sobre a circunferência. Então podemos ver, aqui neste exemplo, que o comprimento do arco S em vermelho é a metade do comprimento total da circunferência, portanto é π. E disso, então, o ângulo aqui central é π. Neste exemplo aqui, o comprimento do arco S é 1/4 do comprimento total da circunferência, 2π dividido por 4, portanto o ângulo central aqui é π sobre 2. E os outros exemplos decorrem da mesma forma. Aqui temos ângulos na figura ao lado maiores do que π, e aqui no último exemplo, na última figura, temos o arco que corresponde, o ângulo que corresponde ao arco que mede 2π, que é o comprimento da circunferência completo.
Então, uma volta completa corresponde a 2π. Em graus seria 360 graus. N voltas completas correspondem a um ângulo de 360 graus vezes n, ou seja, 2πn radianos. Observamos que qualquer número real pode ser escrito dessa forma, onde x, o número real x é igual a 2πn, mais um número que chamamos de colchete de x, onde o colchete de x é maior ou igual que zero ou menor ou igual a 2π. Vejamos aqui como ilustra o vídeo, um caso em que temos quatro voltas em torno da circunferência trigonométrica. Uma volta 2π, duas voltas 4π, três voltas 6π e quatro voltas 8π. Então podemos dar tantas voltas quanto quisermos. Com isso podemos gerar ângulos tão grandes quanto quisermos, onde x igual a 2π sobre n mais o colchete de x. Aqui corresponde a n voltas completas mais um ângulo entre 0 e 2π. Portanto, é simples ver geometricamente como é que se realiza um ângulo, dado um número real, como é que se realiza um ângulo medindo x para qualquer x sendo um número real. Seja P um ponto do círculo trigonométrico e β o ângulo formado pelo raio OP e o eixo x. Então temos o raio OP e temos o ângulo β. Aqui temos o seno de β e aqui o cosseno de β. O seno de β é definido como a ordenada do ponto P, o que corresponde à medida do cateto oposto a β. E o cosseno de β igual à abscissa do ponto P, o que corresponde à medida do cateto adjacente a β. Então temos aqui o ponto P, a abscissa, x de P, cosseno de β, o cosseno do ângulo é definido por ser a abscissa do ponto P, o valor da abscissa, e o seno de β, o valor da ordenada do ponto P. É imediato dessa figura, aqui temos um triângulo retângulo, a relação fundamental de trigonometria, que o cosseno ao quadrado de β mais o seno ao quadrado de β é igual a 1, porque 1 é essa medida, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o raio do círculo trigonométrico. Então, com isso, temos definido o seno de β e o cosseno de β, onde β é um ângulo medido, usualmente usamos radianos, como foi mencionado. Vejamos agora o comportamento, como as funções trigonométricas definidas no círculo trigonométrico mudam de sinal conforme o quadrante em que estão definidas. Então vamos começar. Aqui temos o primeiro quadrante. Então veja que o cosseno é positivo e o seno também é positivo, porque aqui a abscissa do ponto P é positiva e a ordenada do ponto P também é positiva. O cosseno, conforme vamos se aproximando do ângulo π sobre 2, ou 90 graus, Music licensing reimagined. Chegando próximo de 0. E o seno vai se aproximando de 1. No outro quadrante, onde aqui temos β maior que 90 graus, menor que 180 graus, temos que o cosseno é negativo e o seno continua positivo. Então, o ângulo β. Aqui o cosseno continua diminuindo e o seno também está diminuindo. Até que o cosseno de 180 graus, ou π, é igual a menos 1 e o seno é 0.
Agora o terceiro quadrante, onde beta é maior ou igual a Music 180 graus, licensing menor ou igual a reimagined. 270 graus. O cosseno é negativo, o seno também é negativo. Agora o cosseno está crescendo, de menos 1 vai se aproximando de 0, Artlist.io. e o seno diminuindo. Ele partiu de 0 e está indo para menos 1. E finalmente o quarto quadrante, onde o beta é maior ou igual a Music 270 licensing graus, menor ou igual a reimagined. 360 graus. Agora o seno está crescendo, se aproximando de 0, e o cosseno também, crescendo, se aproximando de 1. Artlist. Vejamos com mais detalhes o comportamento em cada quadrante. Então, o primeiro quadrante, beta é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus. Aqui na imagem, o que nós temos? O seno de beta é maior que 0 e o cosseno de beta é maior que 0. No segundo quadrante, onde beta é maior ou igual a 90 graus, menor ou igual a 180 graus, temos o seno é positivo e o cosseno é negativo. O terceiro quadrante, onde beta é maior ou igual a 180 graus, menor ou igual a 270 graus, temos que o seno é negativo e o cosseno também é negativo. E, finalmente, o quarto quadrante, onde beta é maior ou igual a 270 graus, menor ou igual a 360 graus. Aqui temos que o seno de beta é menor que 0 e o cosseno de beta é maior que 0. Então, essas são as 4 situações. Às vezes, a aula está usando em graus, porque essas figuras são geradas no GeoGebra. Então, o GeoGebra trabalha um pouco mais com graus quando faz figuras, mas poderia naturalmente usar radianos. O melhor é usar, em alguns momentos, usar radianos. As seguintes propriedades para as funções seno e cosseno decorrem das definições dadas no slide anterior. Então, para qualquer ângulo θ, temos que o seno de θ é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Idem para o cosseno θ. Está limitado entre menos 1 e 1. As funções seno e cosseno estão definidas para todos os números reais. Com isso, o seno atribui a um número x um valor entre menos 1 e 1. O mesmo ocorre com o cosseno. O gráfico do seno é uma onda, mostrada na figura abaixo. E o gráfico do cosseno também é uma onda apenas que deslocada. Então, olhando na figura, aqui, quando θ é igual a 0, temos que o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Conforme o ângulo vai variando de θ até π sobre 2, quando está em π sobre 2, o cosseno vale 0 e o seno vale 1. Então, o cosseno vale 0 e o seno vale 1. Ao dar uma volta completa e recomeçar, obviamente a função começa a reproduzir o mesmo comportamento. Então, observamos uma certa periodicidade em ambas as funções. As funções seno e cosseno são periódicas de período 2π. Isto é, o seno de x mais 2π é igual ao seno de x. E o cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x.
Se x igual a 2πn mais um x chapéu, onde x chapéu é maior ou igual que zero, menor ou igual a 2π, então temos que o seno de x é igual ao seno de x chapéu. E o cosseno de x é igual ao cosseno de x chapéu. O que está nos dizendo que o valor da função se repete. Então, uma vez que eu saiba os valores da função, o comportamento dela entre 0 e 2π, aqui temos 0 e aqui seria 2π, saberemos como é que ela se comporta para frente ou para trás, apenas repetindo. O mesmo ocorre para o gráfico cosseno. O seno de menos x é igual a menos seno de x, ou seja, uma função ímpar, e o cosseno de menos x é o cosseno de x, uma função par. Para todo x pertencente a R, segue a identidade fundamental, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. A função cosseno satisfaz a seguinte identidade. Cosseno de alfa menos beta é igual ao cosseno de alfa, cosseno de beta, mais o seno de alfa, seno de beta. Vamos ver como demonstrar essa identidade. No triângulo OAB com vértices na origem, em A e no ponto B, sobre a circunferência trigonométrica, a distância D de A até B é dada pela expressão abaixo. Decorre do Teorema de Pitágoras, observando a figura que temos aqui ao lado. Então aqui temos o ponto A, formando um ângulo alfa, o ponto B, formando um ângulo beta, e temos aqui um triângulo, OAB, com este ângulo aqui medindo alfa menos beta. E aqui temos esse triângulo retângulo. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo, obtemos essa expressão ao lado, onde o cosseno de alfa é a abscissa de A, cosseno de beta é a abscissa de B, seno de alfa é a ordenada de A e seno de beta é a ordenada de B. Expandindo essa expressão, chegamos ao seguinte. Aqui temos um produto notável, aqui outro produto notável. Então, expandindo, elevando ao quadrado para eliminar o radical, aqui temos cosseno ao quadrado de alfa, menos 2 cosseno de alfa cosseno de beta, mais cosseno ao quadrado de beta, mais seno ao quadrado de alfa, menos 2 seno alfa seno beta, mais seno ao quadrado de beta. Mas observamos o seguinte, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é 1, e o cosseno ao quadrado de beta mais o seno ao quadrado de beta é 1. Então, d ao quadrado é igual a 2 vezes menos 2 vezes cosseno alfa cosseno beta, mais seno alfa seno beta. Então, essa expressão, essa relação, decorre de aplicar a fórmula da distância para dois pontos no plano. No entanto, segue da lei dos cossenos aplicada ao triângulo OAB, que d ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno de alfa menos beta. Logo, concluímos que cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de A, cosseno de beta, mais seno de alfa, seno de beta. Então, com isso, concluímos a demonstração da identidade anunciada no início do slide. As funções seno e cosseno satisfazem as seguintes identidades. Cosseno de x menos y é igual a cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y. 2. O cosseno de x mais y é igual ao cosseno de x, cosseno de y, menos o seno de x, seno de y. Para obter a identidade 2, faça cosseno de x mais y igual a cosseno de x menos y. A terceira identidade é seno de x mais y igual a seno de x, cosseno de y, mais
cosseno de x, seno de y. E a quarta identidade é o seno de x menos y é igual ao seno de x cosseno de y menos o cosseno de x, seno de y. Para obter a identidade 3 e 4, use o fato que o seno de α menos beta é igual ao cosseno de π sobre 2 menos α menos beta. Muitas outras identidades decorrem das identidades acima e da identidade fundamental. Exemplo, seno de 2x igual a 2 seno de x, cosseno de x. O cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Podemos deduzir outras identidades, no caso, seno de x, dado por essa raiz quadrada, e cosseno de x também. Então, tem muitas identidades em trigonometria que essencialmente decorrem da manipulação de poucas identidades. No caso, a identidade anunciada no slide anterior, a identidade fundamental e a propriedade de seno ser ímpar e o cosseno ser uma função par. Vamos agora ver a função tangente. A função tangente do ângulo beta é a razão entre o seno de beta e o cosseno de beta. Tangente de beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta. No primeiro quadrante, observamos aqui a seguinte figura. Então aqui temos beta, temos o cosseno e temos o seno. Ao traçar este outro triângulo, OCD, observamos que o triângulo OAP é semelhante ao triângulo OCD. Portanto, AP sobre OA é igual a CD dividido pelo comprimento do raio, que é 1. Ou seja, CD é igual a tangente de beta. Isso quer dizer o seguinte, que conforme aqui está marcando o ângulo beta, o comprimento desse segmento CD é relacionado à tangente, é o módulo da tangente. Porque, obviamente, o cosseno aqui, estamos no primeiro quadrante, onde o cosseno e o seno são positivos. A função tangente não está definida nos pontos x igual a kπ mais π sobre 2, onde k é um inteiro. Isso porque o cosseno nesses pontos é nulo. Então, o que acontece? Se o cosseno é nulo, não podemos dividir por zero. Conforme vai se aproximando desses ângulos, conforme o ponto P vai se aproximando do ponto próximo de 1, 0, 1, ou de 0 menos 1, o cosseno se anula do ângulo. Com isso, essa razão, a tangente de beta, ela se torna tão grande ou tão pequena quanto desejarmos, como vamos ver no slide a seguir. Então aqui está a imagem do que seria o segmento CD, conforme aqui temos um ângulo muito pequeno, muito próximo de π sobre 2, né, de 90 graus, o OA, que é o cosseno, muito pequeno, então a tangente se torna infinitamente grande. Vejamos uma animação mostrando, analisando a função tangente quadrante a quadrante. Então o ponto P parte aqui entre 0 e π sobre 2. Aqui temos o seno, o cosseno e a tangente. E aqui temos a representação geométrica do valor da tangente. Então, conforme o ponto A o ângulo vai se aproximando de π sobre 2, 90 graus, A vai se aproximando de O, o cosseno vai se anulando. Então, aqui temos, quando passa por esse ponto, o cosseno é negativo. Então, veja que a tangente se torna infinitamente negativa. E ela vai diminuindo agora. Conforme o ângulo vai se aproximando de π,
o seno vai se anulando. Então, a tangente vai ficando nula. No terceiro quadrante, o seno e o cosseno são negativos, então a tangente é positiva. Então veja que quando se aproxima dos pontos aqui do ponto menos 1 aqui no eixo Y, a tangente tornou infinitamente grande, mas em seguida ela se torna infinitamente pequena. Porque o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. E agora, conforme o ponto P vai se completando a volta, o seno vai se aproximando de zero, então a tangente vai se aproximando de zero. E o cosseno vai indo para 1. A função tangente não está definida para os pontos x igual a kπ mais π sobre 2, como havíamos mencionado, porque o cosseno de kπ mais π sobre 2 é zero. O domínio da função tangente é a união dos intervalos entre 2kπ menos 1 π sobre 2 e 2k mais 1 π sobre 2. A função tangente é periódica, com período 2π. O gráfico da função tangente podemos traçar, está aqui ao lado. Então aqui estamos com a origem, aqui seria beta igual a zero. Quando a gente sai de beta igual a zero, o seno é zero e o cosseno é 1, então a tangente é zero. Conforme se aproximando de π sobre 2, a tangente começa a crescer, como vimos no vídeo anterior. Ao chegar muito próximo de π sobre 2, a tangente é muito grande, vai infinitamente, cresce infinitamente. Mas quando passamos pelo ponto π sobre 2, logo em seguida, a tangente é menos infinito, digamos assim, ela é negativa, porque aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então ela vem de menos infinito. No ponto x igual a π, ela se torna zero, porque o seno de π é zero, tangente de π é zero, e a partir dela, no terceiro quadrante, ela começa a crescer positivamente. E ela retoma aqui no quarto quadrante, ela começa muito pequena, menos infinito, e vai aumentando até o ponto 2π, onde ela vale zero. Então, como ela é periódica de período 2π, podemos ver que o gráfico entre 0 e 2π, ele se repete para a direita ou para a esquerda aqui, infinitamente. As seguintes funções trigonométricas também surgem em questões trigonométricas, de trigonometria. Elas são de relativa importância quando estudamos assuntos como derivadas e integração. Elas são a função cossecante, 1 sobre o seno de x, a função secante, igual a 1 sobre o cosseno de x, e a função cotangente, 1 sobre a tangente de x. Uma breve observação é que aprendemos pela primeira vez trigonometria através de triângulos retângulos. Nos é dito que o seno e o cosseno, num triângulo retângulo, com hipotenusa BC medindo A e cateto AB e BAC, medindo C e B respectivamente, conforme mostra a figura, o seno de θ é dito que é o catete oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é compatível com o que nós vimos. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Isso é compatível com o que nós vimos. No entanto, no caso aqui da definição das funções trigonométricas através do triângulo retângulo, ela tem a limitação que na geometria estamos se referindo a comprimentos. Os comprimentos sempre são positivos, mas quando a gente passa por θ, passa a ser maior que π sobre 2,
nós vimos que temos que trabalhar com cosseno de ângulos negativos. Então, essa visão da definir as funções trigonométricas através do triângulo retângulo, ela é mais limitada, então por isso a definição mais adequada é usando o círculo trigonométrico de raio R igual a 1.